E agora Paulo escreve essa carta por alguns propósitos. Primeiro, para que a igreja restaurasse, perdoasse aquele faltoso, uma vez que ele havia se arrependido. Segundo, Paulo escreve essa carta porque lá em Corinto, o apostolado dele estava sendo colocado em xeque. Havia passado por ali, estava militando ali na cidade de Éfeso, falsos apóstolos, falsos obreiros. E a igreja de Corinto estava acolhendo esses falsos obreiros. E esses falsos obreiros estavam minando o ministério, a autoridade do apóstolo Paulo. E Paulo também escreve essa carta para defender o seu apostolado. Paulo escreve essa carta, em terceiro lugar, para partilhar com a igreja, para dizer para a igreja os variados sofrimentos que suportara como apóstolo, como ministro de Deus. Enquanto aqueles falsos apóstolos que estavam lá, estavam buscando glórias, vantagens, benefícios, ele escreve para dizer que ele não estava exercendo a obra de Deus para alcançar vantagens e benefícios, mas revela para eles quantos sofrimentos havia suportado. E desta forma, queridos irmãos, Paulo escreve essa carta também para abordar alguns outros assuntos que não abordou em nenhuma das outras epístolas. Por exemplo, a doutrina da nova aliança. Por exemplo, a doutrina da reconciliação. Por exemplo, a doutrina da habitação celeste. Por exemplo, a sua experiência pessoal de arrebatamento até o terceiro céu. Por exemplo, a sua experiência de um espinho na carne. Só aqui nessa carta ele trata disso. Só aqui nessa carta. Então, eu gostaria que você pudesse olhar comigo essa epístola hoje. Tem lições preciosíssimas aqui. Preciosíssimas. Então, por favor, abra aí, logo no começo, que Paulo inicia essa carta falando do consolo, e já logo de início ele partilha com a igreja como foi dramático o sofrimento que ele enfrentou em Éfeso, de onde ele está saindo para escrever essa carta. Veja comigo capítulo 1, versículo 8. Está escrito assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Eu não sei que tipo de tribulação foi essa. Mas em Éfeso, vocês se lembram, Paulo enfrenta a perseguição dos judeus e dos gentios. Paulo em Éfeso, ele enfrenta feras. E eu não sei até que ponto essas feras foram apenas numa linguagem figurada ou se foi numa linguagem literal. Porque ele vai dizer que ele, nessa carta, que ele enfrentou 5 vezes uma quarentena de açoites, menos 1. Vocês que são bons em matemática, quantos são 5 vezes uma quarentena? Quantos? 200. Menos 1 cada um? 195. Então, são quarentena, menos 1 cada um. 195 açoites. Isso dos judeus. E não era açoitezinho, moleza não. Então, quando ele escreve: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus, ele não estava falando de forma simbólica.
Paulo devia de fato ter um corpo todo marcado. Ele descreve também nessa carta, e nós vamos ler depois, que ele recebeu dos gentios, foi açoitado com varas quantas vezes? 3 vezes, fustigado com varas. Isso por parte dos romanos, que era um açoite ainda mais severo do que essa quarentena de açoites dos judeus. Então, ele vai mostrar para nós que a passada dele por Éfeso, 3 anos, onde teve um ministério estupendo em termos de resultados, a ponto de uma forma hiperbólica, ele afirmar que isso deu oportunidade para que todos da província da Ásia ouvissem o evangelho, que todos, é uma linguagem hiperbólica, você não quer ter pretensão que cada pessoa individualmente ouviu o evangelho. Mas que a presença dele ali impactou de tal maneira aquela província, que a palavra de Deus prevaleceu na cidade, desarticulando o culto de Diana, desarticulando o ocultismo prevalecente, e plantando igrejas na província. Então, já de início ele está dizendo o seguinte: o meu trabalho como apóstolo foi um trabalho marcado pelo sofrimento, por muitos frutos, para a glória de Deus, mas por muito sofrimento pessoal. Enquanto os apóstolos que estão aí não estão dispostos a sofrer, eles estão buscando vantagens e benefícios pessoais. Ele já começa de início na carta tratando da defesa do seu apostolado. Mas agora eu quero chamar a sua atenção para um outro ponto. O que estava no coração desse apóstolo quando ele escreveu essa carta. Olha comigo aí o capítulo 2, versículo 4. Você pode ler comigo 2:4? Vamos juntos? Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagra em grande medida. Vocês já sabem disso, com certeza. De todas as cartas de Paulo, esta foi a carta mais pessoal, a carta mais autobiográfica, a carta onde mais Paulo repartiu sentimentos pessoais, onde ele se expôs, onde ele abriu as cortinas da alma, onde ele franqueou os segredos do seu coração e partilhou com a igreja o que ele estava sentindo. E notem vocês, por que ele faz isso? Porque a igreja de Corinto foi a igreja que mais fez Paulo sofrer. E a igreja de Corinto foi a igreja que talvez mais Paulo amou. Não é assim em casa, gente? Deixa eu dar um exemplo muito simples. Quem é pai, quem é mãe aqui, graças a Deus, nós não temos essa experiência, mas você já viu isso na experiência dos outros. Uma família tem 10 filhos, 5 filhos, 6 filhos, 7 filhos, etc. Aí tem um que, por razões desconhecidas da providência divina, dá mais trabalho, é mais problemático, tem mais dificuldade de obedecer, tem mais dificuldade de se submeter. Eu pergunto a vocês, qual desses filhos absorve mais atenção, sentimento dos pais? Os filhos tranquilos ou os filhos que dão problema? Parece até que os pais passam a amar mais os filhos que dão problema. E se não tomar cuidado, os filhos que não dão problema começam a sentir ciúmes. Meu pai não me ama como ama aquele lá. Mais ou menos é isso que Paulo está sentindo. É isso que ele está sentindo. Agora notem, o que ele vai dizer, para vocês terem uma noção, acerca dessa questão do amor dele, pelos coríntios. Vá para o capítulo 6, versículo 11 a 13. Olha o que ele chega a dizer isso. Você pode ler comigo? 6, 11 a 13. Vamos juntos? Para vós outros, ó coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tens limites em nós,
mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Sabe o que ele está dizendo? Olha, gente, eu amo tanto vocês. Não tem limite no meu coração para amar vocês, mas eu percebo que vocês têm limites para me amar. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto o seguinte: olha, eu amo mais vocês do que vocês me amam. É um pai dizendo para os filhos: meus filhos, eu amo vocês, mas eu não estou vendo o amor de vocês por mim, pai. Aí ele pede à igreja: dilatai-vos também vós, abram-se para me amar. Quer ver outra forma de partilhar isso? Olha o capítulo 7, versículo 2 a 4, vamos juntos? Acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração, juntos, para junto morrermos e vivermos. Muito grande é a minha fraqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Veja você que Paulo chega a pedir isso. Diz que amor não se pede, né? Não é chato pedir amor? Vocês não acham chato às vezes? Você podia me amar. Não fica bem esse negócio. Não é verdade? Amor é uma coisa espontânea, uma coisa natural. Mas Paulo está tão sensível que ele chega a pedir isso para a igreja: acolhei-nos em vosso coração. É aquele pedido de um velho que está carente. Está carente. Ele deu amor, e ele vai dar o testemunho: a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Está dizendo assim: eu não dei nenhum motivo para vocês não me amarem. Por que vocês me tratam assim? Então, notem vocês que um dos propósitos de Paulo escrever essa carta pessoal é, primeiro, abrir o coração para eles, dizer quanto ele ainda os ama, e pedir que ele seja correspondido nesse amor. Mas, outra coisa importante é que ele está escrevendo agora, volta lá para o capítulo 2, por favor, para resolver aquela problemática da disciplina de que é membro faltoso. Lembra que ele tratou disso no capítulo 5, 1 Coríntios? Daquele camarada lá coabitou com a mulher de seu pai. E Paulo repreende a igreja porque ela se vangloriou disso em vez de se entristecer. E Paulo recomenda que a igreja entregue aquele cidadão a Satanás, para a destruição da carne, mas para que o seu espírito seja salvo. Ou seja, Paulo recomenda que esse cidadão seja excluído da comunhão da igreja. Não no sentido de dar um chute nele, jogá-lo para fora, mas no sentido de produzir nele arrependimento para a vida, a fim de que ele venha a ser restaurado. E agora, Paulo escreve essa carta para mostrar para a igreja a necessidade agora de perdoar aquele indivíduo e restabelecê-lo à comunhão da igreja. A necessidade da igreja é perdoá-lo. E aqui tem um ponto muito sensível, irmãos, e prático para a igreja hoje. Então veja comigo o que Paulo recomenda. Vamos olhar aí, por favor. Capítulo 2, versos 5 até o versículo 8. Vamos juntos comigo? Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo em parte a todos vós: basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Versículo 9.
E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Vamos ler o 10 e o 11. A quem perdoais alguma coisa, também o perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Quando alguém falha, exerce-se a disciplina. Quando alguém arrepende, exerce-se a restauração. Se não houver perdão ao caído que se arrependeu, para que ele seja restaurado, Paulo diz, Satanás alcança vantagem sobre a igreja. Sabem por quê? Porque a mágoa é uma brecha por onde entra Satanás. Está escrito isso na Bíblia, lá em Efésios. Irai-vos e não pequeis. Não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, a igreja é uma comunidade terapêutica. A igreja não é uma comunidade de condenação. Ela é uma comunidade de cura. Quando alguém cai, se trata o caído. Quando alguém se arrepende, restaura-se o arrependido. Quando alguém erra e se arrepende, perdoa-se quem se arrepende e retorna à comunhão. Nós não podemos execrar, irmãos, alguém que caiu e se arrependeu, carimbando, hostilizando, estigmatizando, rotulando. A igreja é lugar de cura e de restauração. É isso que Paulo está ensinando aqui nesse texto. Bom, agora, caminhe um pouco mais comigo, porque a partir do capítulo 2, verso 14, Paulo vai entrar num dos assuntos mais importantes da Bíblia. E ele trata dessa matéria aqui nessa carta, que é a questão da nova aliança. O que é a nova aliança? Ela está em comparação aí, ou em contraste aí com a velha aliança. Na velha aliança, quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei, o que o povo disse para Moisés? Tudo que o Senhor falou, nós faremos. E a pergunta é, fizeram? Sim ou não? Não. E por que não fizeram? Faltou-lhe sinceridade? Sim ou não? Não. Faltou-lhes poder. Eu não consigo obedecer à lei de Deus por mim mesmo. Não que a lei tenha problema. Essa é a teologia de Paulo em Romanos 7. A lei é boa, a lei é santa, a lei é espiritual, a lei é perfeita. Só que a lei trabalha com você e comigo, e nós somos muito problemáticos. Paulo chega a ilustrar isso em Romanos 7. Diz que o marido está ligado, a mulher está ligada ao marido, até quando? Enquanto ele viver. Se porém o marido morrer, ela está livre para casar-se com quem quiser. E Paulo depois argumenta lá, voltando ao assunto do casamento, diz ter no Senhor. Mas ali Paulo não está tratando de casamento, ali Paulo está tratando da nossa relação com a lei. O que Paulo está argumentando é o seguinte, que a lei é um marido, e um marido perfeccionista, perfeito, não erra nunca, não falha nunca, é espiritual, é santo, é justo, é reto, é perfeito. Só que esse marido está casado com uma mulher atabalhoada, complicadíssima. A mulher não acerta nunca, não atende às expectativas do marido nunca. E o grande drama é que esse marido é tão bom que ele não morre. E a coitadinha tem que estar ligada a ele. Olha o problema aí. Como é que essa mulher vai se livrar desse marido? E no argumento de Paulo,
é que quem morre é o marido. Não, quem morre é a mulher. E aí, quando se morre, não tem mais vínculo com o casamento. E agora, essa mulher ressuscita para casar com outro marido. É Jesus Cristo. O que é a nova aliança? Se na velha aliança tudo depende de mim, nada de Deus, na nova aliança tudo depende de Deus e nada de mim. Dá uma olhadinha aí no capítulo 3, versículo 5. Olha o que Paulo diz aí, sobre a nova aliança. Vamos juntos? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Quando ele está introduzindo esse assunto de nova aliança, veja comigo no capítulo 2, 14, ele vai tratar aí de 5 verdades sublimes. 5 verdades sublimes. Primeiro, otimismo indestrutível, graças, porém, a Deus. O porém aqui é o quê? Uma adversativa. Apesar da situação adversa que ele está vivendo, graças, porém, a Deus. Apesar do sofrimento, graças, porém, a Deus. Apesar da enfermidade, graças, porém, a Deus. Apesar de ser perseguido, graças, porém, a Deus. Apesar de não ser amado, graças, porém, a Deus. Apesar de estar sentenciado de morte, graças, porém, a Deus. Não é assim a vida cristã? Nós celebramos a Deus apesar das adversidades, não por causa apenas das bênçãos. Segundo, sucesso constante, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Não algumas vezes, sempre nos conduz em triunfo. Terceiro, impacto inesquecível. Versículo 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Você já percebeu que o perfume produz impacto? O perfume não fala, o perfume não grita, ele se impõe. Ele se impõe. Chegou, todo mundo percebe, todo mundo nota. Quarto, integridade irrefutável. Olha aí comigo o que ele escreve no versículo 17. Vamos juntos? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Ele já está aqui dando uma cutucada nos falsos apóstolos, porque eles estavam mercadejando. O que é mercadejar a palavra de Deus, irmãos? Hã? O que é mercadejar a palavra de Deus? É usar a palavra de Deus como um produto, cuja finalidade de quem está pregando é o quê? Angariar benefícios pessoais, dinheiro, lucro, vantagens. Vocês acham que isso acontece no Brasil hoje? Naquela época já acontecia. Integridade irrefutável. Mas finalmente, Paulo trata aqui em quinto lugar de uma realidade inegociável. Porque ele começa o capítulo 3, tratando de um outro, ainda dentro da nova aliança, da seguinte maneira: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Sabe o que está acontecendo? Os falsos apóstolos estavam entrando lá, com alguns documentos. Olha, nós viemos aqui, temos alguma carta de recomendação, fulano nos recomendou, então nós estamos aqui legitimamente recomendados por alguém. Aí Paulo está dizendo o seguinte: vocês acham que eu preciso de carta de vocês? Ou vocês acham que eu preciso de carta para vocês? Vocês acham que alguém precisa chancelar meu ministério para eu pregar?
Que eu preciso de uma igreja, ou de uma autoridade, ou de um concílio, me mandar um documento, para que eu chegue lá e leia esse documento. Não, agora ele pode pregar assim, porque nós estamos recomendando que ele pregue. Aí Paulo diz, não, vocês são a minha carta de recomendação. Vocês são meus filhos na fé. Vocês são prova de que o meu ministério tem a chancela de Deus. E não dos homens. Então, ao mesmo tempo que Paulo está tratando da questão da nova aliança, ele está também defendendo o seu ministério. E aí, irmãos, no capítulo 3, Paulo vai tratar da superioridade da nova aliança. A partir do versículo 4, do capítulo 3. E nesse momento, Paulo vai usar uma expressão magnífica, magnífica. Até chocante para nós, porque nós não temos essa informação no Velho Testamento. Certamente, se Paulo escreveu isso aqui, ele deve ter tido alguma revelação especial da parte de Deus. Porque note o que ele vai escrever aí no capítulo 3, no versículo de número 11, no versículo 12 e 13. Você pode ler comigo? Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Ele está nos dando a informação de Moisés aqui que nós não sabíamos. Lembram quando Moisés desceu do monte? O que aconteceu com ele? A glória de Deus, a Shekinah de Deus começa a brilhar no rosto dele. O que aconteceu? As pessoas não podiam se aproximar dele, tamanho o brilho do rosto dele. O que Moisés fez? Pegou um véu, botou o véu, para que as pessoas pudessem se aproximar. Aí lá pelas tantas, o Moisés começou a descobrir que aquele brilho foi apagando, foi apagando, foi apagando, foi apagando, foi apagando. Mas ele gostou desse negócio. E aí o brilho não tinha mais. Sabe o que aconteceu com Moisés? Continuou com o véu. Para que as pessoas pensassem que o brilho ainda estava lá. Sabe o que significa isso? Máscara. Agora, antes da gente censurar Moisés, seria bom a gente olhar no espelho. Porque o sangue de Moisés corre nas nossas veias. O coração de Moisés bate no nosso peito. Nós temos o DNA de Moisés. Você e eu somos Moisés. O que Paulo está denunciando aqui é que na velha aliança, às vezes nós somos tentados a aparentar para os outros quem nós não somos. E de repente as pessoas amam não quem nós somos, mas quem nós aparentamos ser. Nós vendemos uma imagem mais positiva da nossa pessoa, da nossa espiritualidade, da nossa piedade, do que de fato ela é. A máscara da piedade. Já percebeu isso? Que às vezes somos tentados a passar a ideia de que nós somos espirituais? Até na entonação da voz? Até nos gestos da oração? Lembra dos fariseus que eles oravam com um determinado gesto, ou ficava em pé, né? Ou curvava a cabeça lá em Isaías 58, passando uma ideia de que eles eram mais espirituais do que de fato eram. Esse é o problema aqui. E Paulo diz que na nova aliança, nós não precisamos fingir uma espiritualidade que não temos. Porque a força dessa mudança não está em nós. E ele chega no capítulo 3, verso 18. Olha aí o que ele vai dizer. Por favor, pode ler comigo? E todos nós, com o rosto desvendado,
contemplamos, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O que ele está dizendo é o seguinte: na nova aliança, a primeira coisa que você vai fazer é fazer o quê? Desvendar. O que é desvendar? Tirar o véu, tirar a máscara. Porque o poder da mudança não está em você, o poder da mudança está em quem? O Espírito Santo. E é Ele quem vai nos transformando de glória em glória, na imagem de Jesus Cristo. Ou seja, pense comigo num pintor muito assim, perito, que tem a capacidade de olhar para você e de pintar o seu rosto. Você conhece gente assim? E aí, bota o rosto de Jesus. E aí o Espírito Santo é esse pintor, que ele está pintando você. Para que você fique parecido com quem? Com Jesus. Este é o segredo da nova aliança. Essa transformação operada pelo Espírito Santo em nós, esculpindo em nós a beleza de Jesus Cristo. Quando ele vai para o capítulo 4, ele ainda continua a questão da nova aliança e a defesa do seu apostolado ao mesmo tempo. E ele chega a dizer no capítulo 4, verso 5, você pode ler o 4 e 5 comigo? Vamos juntos? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Então preste atenção nisso, irmãos. Paulo está defendendo seu apostolado diante dos apostolados falsos, dos apóstolos falsos. A quem que ele prega? Não ele mesmo. Ele prega a quem? A Jesus. Como é que você pode saber se um obreiro é falso ou verdadeiro? Olhe para o que ele prega. Você já viu aquele tipo de pregador que fala mais de si mesmo do que de Jesus? Eu escutei uma vez, até na forma de brincadeira, mas que foi fato. O pregador se apresentava o seguinte, ele subiu para pregar numa igreja e disse: meus irmãos, quem vos fala nesta oportunidade não é o doutor, PhD, catedrático da universidade e tal. Quem vos fala nesta oportunidade não é o escritor famoso que tem tantos livros. Quem vos fala nesta noite ou nesta oportunidade não é o membro da academia tal. Quem vos fala nesta noite não é aquele que tem tantos lauréis e conquistou tantos prêmios por causa da sua eficiência. Quem vos fala nesta noite é os simples servos do Senhor Jesus. Legal essa introdução, não? Gostaram? Quando uma pessoa tem necessidade de exaltar ela mesma, tem coisa errada. Tem coisa errada. Porque o papel do pregador não é pregar ele mesmo. O papel do pregador é pregar Cristo. E aí, olha que coisa magnífica. Ele diz: e a nós mesmos, como vossos servos. Os falsos apóstolos estavam explorando o povo. Os verdadeiros obreiros servem ao povo. Olha o que ele vai dizer, e isso é tão rico e tão precioso. Capítulo 3, verso 7. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Vamos juntos? Temos, porém, este tesouro. Não, vocês não estão comigo. Capítulo 4, verso 7. Todos. Eu falei o quê? Então quando eu falar 3, vocês pensam em 4. 4, 7. Não vão ficar confusos não. Vamos lá juntos. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Maravilhoso isso, irmãos. Maravilhoso isso. Quem prega é um vaso de quê? De barro. E qual a característica de um vaso de barro, irmãos? Ele é o quê? É frágil. Tem beleza? Não tem. Tem atrativo? Não tem. Tem valor? Também não tem. Barro. Barro. Então nunca ponha um homem num pedestal, nunca. Nunca dê glória ao homem, nunca. Porque o vaso é de barro.
Porque se o vaso for o mais importante, irmão, então é o vaso que é importante, é o vaso que é caro, é o vaso que recebe glória. Não, não é o vaso, é o conteúdo do vaso, é o que está no vaso. É o tesouro que está no vaso. É a mensagem, é o evangelho, é a palavra de Deus. É aqui que está a diferença entre o verdadeiro apóstolo e o falso apóstolo. O vaso é de barro. Mas o tesouro que tem nesse vaso é preciosíssimo. Vamos ao capítulo 5. E no capítulo 5, Paulo vai tratar de algo glorioso, que é a habitação celeste. Esse vaso de barro envelhece. Esse vaso de barro adoece. Esse vaso de barro morre. E aí? Aí está fracassado? Aí perdeu? Aí não valeu a pena? Olha o que ele escreve. Sabemos, capítulo 5, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E é tão engraçado isso, porque eu já escutei historinha de criança, lá na minha região rural, tadinhos, que as pessoas não tinham preparo, e me passavam tantas mensagens que eu ficava desesperado. A ideia era a seguinte, olha, se você não mandar material lá para cima, você vai chegar no céu e morar numa tapera. E aí, aquele que mandou o material lá para cima, vai morar numa mansão do seu lado. E aí eu tinha ideia na minha cabeça, que no céu a gente ia morar numa casa, muito bonita, uma mansão, né, com piso de mármore celestial, de torneiras de ouro, e vidros e cristais, e aquela ideia, né? E aí lá uma taperinha. Que bobagem isso. Bobagem. Não é isso que Paulo está falando, não. Ele não está falando aqui de mansão no sentido de casa, de edifício. Ele está falando do corpo. Ele está falando que esse corpo é uma casa terrestre, é um tabernáculo, é uma tenda. E que essa casa, que essa tenda, vai ruir. Vai ruir. E quando essa casa, que esse corpo, que você está nele, ruir, acabar, morrer, você tem da parte de Deus uma casa, e a palavra no grego é mansão mesmo. Mansão. Casa não feita por mãos, eterna nos céus. O que esse texto está dizendo é que quando esse vaso que é de barro morrer, você vai ter um outro corpo, um novo corpo. Um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. O que Paulo está dizendo é que aqui você faz a obra de Deus, e você é um vaso de barro, mas o que está dentro de você é um tesouro precioso. Mas quando Deus te chamar e você morrer, você vai ter um corpo infinitamente melhor do que esse corpo que você habita aqui. E aí, posso garantir a todos, ninguém vai ter briga com o espelho. Ninguém vai ter autoestima achatada. Ninguém vai ter complexo de inferioridade. Este corpo será um corpo glorioso. Muito bem, queridos. Tratando então dessa esperança futura, agora Paulo vai entrar num outro assunto sublime, extremamente sublime, que é a doutrina da reconciliação. Confira comigo aí, capítulo 5, a partir do verso 18. E eu queria que você lesse comigo, capítulo 18, capítulo 5, 18 a 21. Vamos juntos? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.
de sorte que somos embaixadores de Deus, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconciliei com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Há aqui, irmãos, 5 verdades que merecem ser destacadas sobre a doutrina da reconciliação. Primeiro, a necessidade da reconciliação. Se você notar no versículo 19, Deus não levou em conta as nossas transgressões. O que é transgressão? É a quebra de um preceito. É a desobediência a um princípio. É pecado. Então, se Deus é santo e eu sou pecador, o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, eu preciso ser reconciliado com Deus. É a necessidade. Segunda coisa que você nota no texto, quem é o autor da reconciliação? Versículo 18. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Quando você pensa numa briga ou numa separação, o que se espera é quem busca quem para se reconciliar. O culpado busca o inocente, o transgressor busca o transgredido, o que foi a vítima da transgressão, ou o contrário. Via de regra, eu errei. Quem que deve buscar a reconciliação? Quem erra ou quem foi vítima do erro? Humanamente falando. Quem erra, não é verdade? Quem é que está buscando a reconciliação aqui? Deus. Deus é o ofendido. E é Deus quem toma a iniciativa. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Ele é o autor da reconciliação. Mas, em terceiro lugar, quem é o agente da reconciliação? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. A ponte que nos liga a Deus é Jesus. O caminho que nos leva a Deus é Jesus. A porta que nos dá acesso a Deus é Jesus. O agente que nos leva a Deus é Jesus. É por meio dele. Quarta verdade que você encontra nesse texto. Qual é a base da reconciliação? Olha comigo o versículo 19. Está escrito aí, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Me ajuda a entender o que significa essa palavra imputando, ou imputação. O que é imputar? Eu sou bem surdinho, se vocês não falarem alto eu não vou entender. Responsabilizar. Colocar na conta de. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: quando Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar consigo por meio de Jesus, a primeira coisa que ele fez foi não colocar na minha conta, na sua conta, na nossa conta, as nossas transgressões. A grande pergunta é: qual o tamanho dessa dívida que nós tínhamos com Deus, dessa transgressão? Impagável. Impagável. Pois já que eu não posso pagar, Deus não põe na minha conta. Mas se Deus não põe na minha conta, põe na conta de quem? Versículo 21. Ora, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então Deus bota a minha dívida, a minha transgressão, o meu pecado na conta de Jesus. E não foi isso que a Bíblia diz que ele fez? 1 de Pedro 2, 24 diz que ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Não é isso que diz Isaías 53? Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Não é isso que diz aí? Ele foi feito pecado por nós. A minha transgressão foi colocada na conta de Jesus. E a pergunta é: o que Jesus fez com essa conta? Está escrito em Colossenses que ele pagou, ele rasgou esse escrito de dívida que era contra nós, anulou na cruz. E foi esse brado que ardeu lá na cruz: está consumado. Essa palavra significa está pago. Está pago.
Mas agora Deus vai fazer outra coisa, versículo 21 ainda. Aquele que não conhecia o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Agora Deus vai imputar a nós a justiça de Deus, a justiça de Cristo. Em outras palavras, Ele paga a sua dívida, você não deve mais nada. Mas Ele vai lá e faz um depósito na sua conta, no banco do céu, no tribunal de Deus. Toda a justiça de Cristo está à sua disposição. Você tem um saldo infinito, um crédito infinito. Isso é justificação. Mas a última verdade que esse texto nos oferece sobre a justificação, sobre a reconciliação, é a oferta da reconciliação. Olha comigo o versículo 19 ainda, quando ele diz, e nos confiou a palavra da reconciliação. Agora olha o verso 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Agora, os reconciliados tornam-se mensageiros dessa mensagem da reconciliação. Nós somos ministros da reconciliação. Então deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Se você é membro da igreja, e diz assim, pastor, eu não me encaixei em nenhum ministério da igreja ainda. Eu estou aqui, venho ao culto, venho à escola dominical, mas eu não sei o que eu vou fazer na igreja ainda. Não estou ainda envolvido em nenhum ministério da igreja. Então deixa eu dizer para você, você tem um ministério, você é um ministro da reconciliação. Na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, nos seus amigos, nos seus colegas, lá no seu lazer, lá nas suas férias, você é um ministro da reconciliação. Você é um agente de Deus nessa obra. Pois bem, vamos à frente. E eu gostaria de pular com você já para o capítulo 8, porque já tratamos aí do capítulo 6 e 7, do amor que ele está recomendando, quer dizer, mostrando que ele tem pela igreja e que a igreja deve ter por ele. Quando chega no capítulo 8 e 9, Paulo vai introduzir um assunto importantíssimo, que é a oferta que ele está levantando para as igrejas pobres da Judéia. Pergunta, por que ele levanta essa oferta? Vamos entender dois panos de fundo. Primeiro, Atos 18, 2, diz que no período do imperador Cláudio, imperador de Roma, houve uma grande fome, e os judeus foram expulsos de Roma. Vocês sabem que os judeus foram dispersos pelo mundo. E vocês se lembram que no Pentecoste tinham gente do mundo inteiro. É só você ler lá, capítulo 2. Então, os judeus que moravam em Roma foram expulsos. Retornaram certamente, muitos deles, para a Judéia, sem casas, sem bens, sem recursos. E você nota ainda, o segundo pano de fundo, Gálatas 2,10, que quando Paulo vai direcionado para os gentios, ele assumiu um compromisso com os colunas da igreja de Jerusalém, que ele iria para os gentios, mas não se esqueceria de quem? Não se esqueceria de quem? Dos pobres. Notem isso, a igreja de Deus evangeliza e assiste o necessitado. Ela faz missões e faz obra social. Ela cuida da alma e cuida do corpo. E agora, em virtude disso, Paulo faz um levantamento de ofertas entre as igrejas gentílicas da Macedônia e da Acaia. Quais igrejas eram essas? Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto. E o que ele está fazendo? Levantando essa oferta para ele vai levar com a comitiva essas ofertas para Jerusalém. E aqui ele está tratando de princípios dessas ofertas. Então vamos ver. Versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia.
Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestar a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Então, note que Paulo não está falando de dízimo aqui. Ele está falando de ofertas voluntárias para socorrer uma necessidade pontual. Os pobres da Judéia. E a primeira coisa que ele nos fala aqui, que choca o nosso coração a princípio, é que você ofertar é uma graça que Deus concede a você. E eu pergunto a vocês, o que é graça? Qual o conceito clássico de graça? Graça é um favor imerecido. Agora, não parece paradoxal? Deus me concede um favor imerecido de eu ofertar. Não é legal isso? Então, não entenda a oferta como peso. Oferta é graça. Deus está dando a você o privilégio. Deus está dando a você a honra. Deus está dando a você alguma coisa que você não merece. O quê? Ajudar alguém. Mais bem-aventurado é dar que receber. Agora, como é que deve ser essa oferta? Como é que deve ser essa oferta? Notem vocês que ela é uma oferta ultra circunstancial, porque no meio de muita tribulação. Ah, não vou ofertar não, porque eu estou passando tribulação. Ah, não vou ofertar não, porque eu estou passando dificuldade. Bom, se você esperar passar a dificuldade e a tribulação para ofertar, talvez você não vai conseguir ofertar mesmo. Mais do que isso, ofertar tem que ser com alegria. Tá bom, então já que tem que dar, eu vou dar mesmo, mas eu não estou com vontade de dar. É com abundância de alegria. Deus ama quem dá com alegria. Terceiro, é na medida das suas posses. Ou seja, Deus não espera que você seja sobrecarregado, e nem que outro dê sem que não lhe custe nada. Quem tem muito, dá muito. Quem tem pouco, dá pouco. Mas de forma proporcional. Porque Deus não vê quantidade, Deus vê proporcionalidade. O princípio do dízimo é o mesmo, da proporcionalidade. Por exemplo, aqui tem o gasofilácio. Hipoteticamente falando, chega um irmão aqui e deposita aqui no gasofilácio R$1.000. Aí chegou outro irmão aqui e deposita R$100. Para Deus, qual foi a melhor oferta? Depende. Se quem depositou R$1.000 ganha 30 mil por mês, eu pergunto a vocês, ele entregou o dízimo? Não. Ele foi fiel? Não. R$1.000 ajuda mais a igreja que R$100? Ajuda. Paga mais conta do que R$100, R$1.000. Paga ou não paga? Paga. Agora vamos imaginar que quem entregou R$100 ganha R$1.000 por mês. Ele entregou 100. O que ele foi? Fiel. Qual dessa oferta agrada mais a Deus? A de R$100 ou a de R$1.000? A de R$100. Para a igreja, R$1.000 ajudou mais do que R$100. Mas a conta do céu, o banco do céu é diferente do banco da terra. Estão percebendo a proporção? Foi por isso que Jesus estava lá no gasofilácio, lá perto do templo, no gasofilácio, de butuca no gasofilácio. Aí ele viu gente trazendo dinheiro, muito dinheiro, e chegou uma mulher, tadinha, viu, depositou 2 moedinhas. Aí Jesus chamou a atenção, sabe quem deu mais aqui? A viúva.
Porque na perspectiva de Deus o que se espera é proporcionalidade, não quantidade, fidelidade, motivação. Agora notem um princípio interessantíssimo aí, das ofertas, versículo 3, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Tem gente que agora é oferta sacrificial. Então, amados, Paulo está estabelecendo princípios de oferta. E chega no capítulo 9, eu não posso ser exaustivo, o meu tempo encerra dentro de 5 minutos. Ele prossegue nesse princípio. Versículo 6, 9 e 6. E isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Esse versículo tem sido muito usado hoje pelos teólogos da prosperidade, para assaltar o bolso das pessoas. E eu fico envergonhado às vezes de algumas pessoas fazerem longos e complicados discursos com base nesse versículo, para dizer o seguinte: não, você vai dar o seu carro velho para a igreja, que não é nem para a igreja, é para o cara mesmo, e você vai ganhar 10 carros novos. O que é que você quer? Um carro velho ou 10 carros novos? Isso é chantagem, isso é pecado, isso é extorsão. Isso é adulterar o princípio de Deus. Agora, não é porque as pessoas estão mercadejando a palavra de Deus para construir um império financeiro, em nome de Deus, torcendo a palavra de Deus, é que o princípio de Deus não é verdadeiro. Quem semeia com abundância ceifa. Quem semeia pouco, pouco ceifa. Qual o princípio? O princípio é de que a alma generosa prosperará. Você conhece gente assim, ó, mão de vaca? Porque, irmãos, prosperidade é mais que riqueza. Você conhece pobre miserável? Me desculpa, rico miserável? Conhece. Há ricos pobres, diz Provérbios, e há pobres ricos. Isso levou John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, a afirmar que o homem mais pobre que ele conhecia era o homem que só tinha dinheiro. Quando a pessoa é sovina, quando a pessoa é gananciosa, quando a pessoa é avarenta, quando a pessoa tem só para ela pode ter muito, mas ela é infeliz. Miseravelmente infeliz. Mas quando a pessoa é generosa e ela entende o princípio que os reformadores entenderam do mistério do pobre, do ministério do rico, ela é feliz. Porque a grande pergunta é: por que Deus dá com abundância para você? É para você comer todas as sementes? Não, é para você semear. E na medida que você semeia e você é generoso, a Bíblia diz que Deus multiplica não a sua semente, Deus multiplica a sua sementeira. Sementeira. E aí você entende o seguinte: é um mistério, porque Deus faz o rico e Deus faz o pobre. Sabe para quê? Para que você rico dê ao pobre, e o pobre agradeça a Deus pela sua vida, e você e o pobre se alegram na presença de Deus, porque o mesmo Deus é o provedor do rico e do pobre. Deus dá para o rico, e Deus dá com que o rico dê para o pobre, para que o pobre glorifique a Deus pela vida do rico. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o princípio de Deus. E eu fico por aqui, porque senão vocês não vão ter o intervalozinho de vocês. Depois estudem o restante dessa carta. É maravilhoso. É espetacular. Esse princípio de Paulo, a partir daí ele vai tratar novamente da sua defesa. No capítulo 10 e capítulo 11. E no capítulo 12 ele vai tratar aí das glórias da vida cristã e do sofrimento da vida cristã, porque o mesmo homem que é arrebatado ao terceiro céu tem um espinho na carne. E vida cristã é isso, é exultação e choro, é gozo e lágrimas.
E chega o capítulo 13, ele vai dar algumas aplicações práticas, e sobretudo no 13, ele vai questionar os críticos dele, rogando que eles fizessem um autoexame. Olha o 13:5, só para terminar, vamos ler o 13:5? Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então, esse diagnóstico pessoal precisa ser feito por todos nós. E ele encerra essa carta com as suas saudações, mas com algumas recomendações importantes. Eu queria que você pudesse ler comigo os versos 11 e 12 do capítulo 13. Vamos juntos? Quanto ao mais, irmãos, a Deus, afeiçoai-vos, consolai-vos, sem o mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. É interessante porque a igreja de Corinto era uma igreja tensa. Sabe o que é tensa? Aquela era uma. E aí ele está dizendo, os irmãos, vão, aperfeiçoem, consolem uns aos outros. Parem de brigar, sejam do mesmo parecer, vivem em paz. Vivem em paz. E ele dizia, o Deus de amor e de paz estará convosco. Ou seja, para que você entenda a presença do Deus de paz e de amor, ele tem que viver em paz. Você está vivendo em paz? Você está vivendo em paz uns com os outros? Você tem alguma querela, alguma mágoa para resolver? Um pecado de alguém para perdoar? Essa é uma decisão nossa. Agora, urgente. E ele termina com um versículo que é a base para os termos dos nossos cultos. É daqui que vem o que nós chamamos de bênção apostólica. Vamos ler juntos a bênção apostólica? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. As igrejas cristãs entenderam que o término desta carta deva ser também o término das nossas reuniões comunitárias. Deus nos ajude, Deus nos abençoe e vamos aguardar em oração.